Olá para todos, meu nome é Tatiana Gonçalves, eu sou especialista em saúde e segurança do trabalho pela Moema Assessoria e hoje aqui comigo para falar de um assunto muito importante que tem sido muito relevante nos nossos clientes, nós vamos falar sobre burnout. Hoje comigo o Celso da BAS Consultoria, tudo bom, Celso? Olá, Tati. Mais uma vez, o prazer estar Mais com uma você. vez aqui falando de gestão de pessoas. Estamos aí e vamos lá, vamos tentar aí esclarecer no mundo corporativo o impacto disso. Né? Vamos. E comigo também hoje o professor Leandro, personal trainer, ele trabalha com consultoria nas empresas. Tudo bem, professor? Oi, Tati, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais um assunto tão importante como esse. Obrigada pela presença dos dois. Hoje a gente vai falar sobre o burnout que tem acometido nas empresas e, para nossa surpresa, a partir de janeiro de 2022, o burnout se tornou ocupacional. E os números aqui no Brasil são bem alarmantes. 1/3 dos brasileiros já se sentiram esgotados profissionalmente e o Brasil foi considerado o segundo maior país com burnout, Celso. Bastante preocupante, não? Bastante. Mas isso vem aí, talvez, o não conhecimento profundo do tema, né? E nós agradecemos aos doutores psicólogos que estão aí trabalhando com isso e nos ajudando no mundo corporativo, mas também o despreparo das próprias empresas, lideranças, gestões que ainda não descobriram exatamente os motivos ou como lidar com essa situação. Mas estamos aqui para tentar dar algumas dicas, né? Se é possível em algum momento. Nós faremos uma série de podcasts falando do burnout. Hoje a gente trouxe o Celso e o Leandro para falar o que as empresas podem atuar, qual o papel das empresas, como prevenir e onde ela consegue diagnosticar. A gente ainda vai ter o Dr. Vicente falando sobre a parte de psiquiatria e outros convidados nas próximas semanas. Eu estava conversando aqui com o pessoal, quando a gente começou a trabalhar com medicina do trabalho, há 20 anos atrás, as doenças que eram mais comuns quando a gente falava de medicina do trabalho em si eram tendinite, bursite, muitos riscos de acidente nas empresas, né? E eu acredito que a pandemia ela só aflorou o que a gente já estava percebendo, né? Então, hoje, o número maior de afastamentos, mais de 50% dos afastamentos hoje nas clínicas de medicina do trabalho são burnout, crises de ansiedade, crises de pânico e com a classificação da OMS como doença ocupacional, agora chegou a hora das empresas começarem a olhar com mais carinho o que ela pode fazer, né? Celso, conta um pouco nos últimos anos sobre gestão. Como que a gente consegue falar quanto é importante a gestão de pessoas, não só na prevenção de burnout, né? Desde quando começou a valorização de gestão de pessoas nas empresas? Tati, é o seguinte, a gente pode dividir até essa sua questão em duas partes. Sim. Uma coisa é a parte legal. Por que eu quero citar a parte legal? Porque recomendo que as empresas não olhem pela parte legal e depois a parte clínica ou a parte emocional. Faça o inverso. Olhe o emocional, a qualidade de vida do profissional e depois a consequência, por exemplo, é legal. O afastamento, algo do tipo. Então, as empresas elas devem ter um ambiente muito tranquilo, um ambiente, veja bem, ser um ambiente tranquilo não significa não atingir metas e objetivos da empresa. Então, o preparo da liderança, acho que a liderança tem que começar a ter um contato muito próximo disso e principalmente, que aí é uma área de atuação tua, né? Ter um acompanhamento de médicos do trabalho e psicólogos para antecipadamente antever qualquer possibilidade de um profissional, um colaborador estar aí enfrentando uma situação de burnout. Porque, na verdade, quando a gente começa a ler sobre burnout, sobre síndrome do esgotamento profissional, tirando a parte clínica, né, de tendências com a pessoa, a gente até bateu esse papo ontem sobre perfis de pessoas, né? Que existe sim um perfil, não estou dizendo de... Claro que existem profissões, quando a gente começa a ler sobre burnout, a gente vê que tem algumas... Antigamente a gente conseguia enxergar isso em algumas profissões e agora, depois da pandemia, isso se tornou geral, não é mais para um grupo de classe de trabalho. Mas quando a gente começa a ver sobre burnout, a gente entende que ela não é só a parte psíquica do profissional, né? Quando ele começou a ser classificado como doença ocupacional, ele coloca a gestão da pessoa, a forma de trabalhar dentro de uma empresa como um dos fatores determinantes. É óbvio que vão existir
profissões que exigem do trabalhador, como você falou, não é você não alcançar meta. Existem profissões que você sempre vai ter uma pressão maior, um médico, uma pessoa que trabalha com corpo de bombeiros, que são as pessoas que antigamente tinham mais, né? Que lidavam com a vida, policial, delegado. Todas as pessoas que trabalham são diferentes as formas de como eles trabalham. Mas aí a gente começou a enxergar que muitas vezes a desorganização da empresa, o assédio moral, a liderança, o excesso de trabalho, né? Então, e a gente começa a entrar na parte de definição de cargos, né? Que aí é puro RH, né? Quando você começa a entender, mas por que esse pessoal, como é que é essa empresa dentro dela? Não é só a atividade fim, né? Senão não teria médico, não teria bombeiro, então vão ter que existir. Mas a empresa ela tem que pensar nessa parte organizacional. O que você acha? Com certeza. Eu acho que a estrutura de uma empresa, e não tem tamanho de empresa, mas minha empresa é pequena, não, minha empresa é muito grande. Não tem. Qualquer tipo de empresa, a partir do momento que o empreendedor desenvolve uma empresa, então ela tem que ter uma organização. Qual que é a organização? Definir critérios, quais serão as responsabilidades daquela pessoa, daquele cargo, por exemplo, qual o limite do resultado, qual o limite da carga horária e, em paralelo a isso, trabalhos de qualidade de vida. Que, né? Que o professor, o Leandro aqui é mestre. Por quê? É um conjunto, é a convivência. O trabalho, o profissional é um conjunto da convivência. Ele fica mais tempo ligado ao trabalho do que propriamente a diversão, algo do tipo. Claro que quando você arruma uma profissão onde você se diverte, melhor ainda, o impacto é menor. Mas as empresas elas devem se organizar e um ponto importante, o que eu tenho notado no mercado, principalmente nas lideranças, não é o fato de cobrar, é como cobrar. E isso gera o que? O estresse e o assédio moral, por exemplo. Então, não é cobrar, é como cobrar. Então, esse equilíbrio profissional que as lideranças, os gestores e os colegas de trabalho, os pares, devem buscar. E uma curiosidade, o home office, com certeza. Ele trouxe dois aspectos, a liberdade e a cobrança excessiva. É uma linha tênue. Na verdade, o home, falando em home, eu tá aqui que eu quero conversar isso com vocês, ele tem, mais de metade das pessoas perceberam que elas trabalham mais em home office do que na empresa. Porque no home office, a pessoa, se ela não for organizada e a empresa não tiver a garantia da desconexão, né? Até que horas esse rapaz vai trabalhar? Até que horas essa mãe vai trabalhar? Né? A criança está em casa, ela não está entendendo que a mãe está trabalhando. Então, a mãe começa mais cedo, ela trabalha mais, ela perde a socialização que ela tinha na empresa, se arrumar, de conversar, de sair daquele ambiente fechado, né? E ela não tem hora para terminar. É o famoso até meia-noite ainda é hoje que a gente usa, né? Então ela, não, vou fazer aqui, vou fazer a sopa e volto para trabalhar. Então a gente não tem a sensação de terminar. Você falou uma coisa importante. Você acha que as empresas são organizadas? Porque quando você começa a falar de definição de cargos, a gente sabe que nas empresas elas parecem que sim, mas quando você começa a visitar as empresas, você entende que não. Né? Você está falando de uma liderança. E as lideranças precisam ser trabalhadas? Elas sabem cobrar? Elas entendem esse equilíbrio? Então, a primeira pergunta, as empresas são organizadas? Sim, há empresas que têm toda a preocupação e estão muito mais avançadas na organização. Tá. Mas uma grande maioria de médias e pequenas empresas, não é que elas não são organizadas, elas sentem que não há necessidade dessa organização. Isso não é para mim. Não, minha empresa não precisa, ela é muito pequena. Então, isso gera o quê? O estresse e o desequilíbrio. Então, é muito importante que qualquer tipo de empresa ela tem que ser organizada. O que é ser organizada? Saber o momento de começar, a forma de cobrar e o momento de parar. Esse é um ponto, para extrair o máximo da sua equipe sem impactos. Agora, a liderança é fundamental, o trabalho da liderança. Aquele tipo de treinamento que se faz da liderança, comunicação, negociação, é fundamental. Porém, eu acrescentaria alguns outros pontos, que é justamente saber trabalhar e dar qualidade de vida para os seus colaboradores, por exemplo, que não é tão explorado hoje. E um detalhe que
nós acabamos descobrindo no home office, né, o conhecimento do líder sobre o mínimo da legislação trabalhista, porque aí ele cria o seu limite. Então, acho que são pontos importantes. Não tinha limite. Assim, a pandemia... A gente estava conversando isso, né? Não tinha limite. Você tomava umas 4... A gente fala muito da pandemia, que está passando e vai ficar na história, triste, mas vai ficar. Mas a pandemia, ela trouxe assim, pandemia, home office, o ápice. Chegou home office. As pessoas não tinham nem noção, nem empresa, nem os colaboradores. Por eles estarem em casa, os colaboradores, os profissionais, queriam se doar, porque era um tempo de ocupar a cabeça. E medo também de ficar desempregado. E o medo de ficar desempregado. E outra, olha, estou aqui, chefe, líder, gestor, eu estou aqui. Agora tem um detalhe. Nós chegamos numa curva que caiu. Agora é hora das empresas se organizarem e criarem regras para quem vai fazer home office e para quem vai trabalhar. Então, é o limite. Isso que eu chamo de limite. Que era o que a gente estava conversando. O que a gente estava conversando era o seguinte, a gente percebe que as pessoas elas são cobradas e devem ser cobradas no seu trabalho pelas suas funções, mas a cobrança ela vem excessiva semana após semana. E nosso corpo não é uma máquina que a gente aperta um botão, quebra alguma coisa, vai lá e conserta, quebra alguma coisa, vai lá e conserta. A gente tem um desgaste físico e um desgaste emocional. O físico a gente percebe um pouco mais com facilidade. É onde a gente se cansa um pouco mais, é onde o nosso corpo não rende tanto, até mesmo nos afazeres diários ali dentro de casa. Mas o desgaste emocional a gente está se desgastando e não percebe. E aí quando chega no ponto máximo, aí que a gente vai perceber e percebe de uma vez só, pum, acontece de uma hora para outra. Noites mal dormidas, insônia, má alimentação, falta de atividade física, o nosso corpo ele precisa se movimentar. Eu não gosto de falar que a gente é feito, mas o nosso corpo ele tende a ter movimento. Então, todas as articulações, os músculos, músculo esquelético, até mesmo os hormônios, eles fazem com que o nosso corpo ele precisa de movimento. Semanalmente é exigido, nosso corpo mentalmente vai sendo exigido, que chega uma hora que a chavinha desliga. Então, quando desliga é o ponto que já aconteceu. Vocês dois falaram duas coisas importantes quando a gente fala que que é uma coisa que eu percebi em comum nos dois testemunhos, é quando a pessoa entender que ela tem um limite e antes dela entender que ela tem um limite, ela tenta provar, né? Ontem eu estava conversando com o Leandro e a gente estava falando sobre justamente isso. Essa vontade de querer provar. Então, assim, a gente consegue perceber isso nesse colaborador, né? Ele quer provar o tempo todo, ele não tem limite de horário, ele não consegue falar não para o chefe, né? E aí ele... Né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse... E é perceptível quando a pessoa ela não tem esse limite, né? Quando você falou de ter uma legislação, entrou essa legislação para falar de home office, então a gente pode falar de desconexão, a gente fala até onde o funcionário pode trabalhar e tal, mas tem também o lado do trabalhador, que ele vai até o limite dele, né? Eu estava lendo também sobre metas inatingíveis, metas inalcançáveis, né? Então, a empresa ela também tem que saber aonde até ela pode cobrar, se o que ela está cobrando é real, e o colaborador também saber qual é o limite dele, se ele realmente, né? Eu preciso ir até o 90, preciso correr o 90, posso correr o 40, e é o que eu posso gradativamente. Fala um pouquinho dessa questão de limite dentro da sua experiência. Você estava falando ontem sobre pessoas que não conseguem colocar limite. Sim, é interessante, né? Porque associar, entende, Celso? A pessoa não tem um limite nem para trabalhar, você vê que é um padrão. É interessante porque a gente só aprende na dor. A gente só aprende quando as coisas acontecem. E enquanto não acontece o problema, a gente acha que está tudo bem e sempre dá para ir mais. Sempre vamos exigindo um pouco mais. Então, a partir do momento que você viu que algumas funções que você fazia, diárias ou profissionais, já não estão mais tendo aquele mesmo efeito, tendo aquela demanda boa, você
Tem pessoas que conseguem perceber com mais facilidade, mas tem pessoas que não percebem. Então, vai chegar um momento que vai acontecer alguma doença, alguma síndrome de ansiedade, ou até mesmo a síndrome do burnout. E dentro da minha área, no dia a dia, conhecendo os meus clientes, os meus alunos, eu consigo ter uma percepção. Depois de um certo tempo, tendo contato com as pessoas, a gente consegue entender como que funciona um pouco mais o dia a dia da pessoa e principalmente a parte profissional. Já aconteceu casos que a pessoa não dormia praticamente uma semana e o treino que eu passava, a atividade física que eu passava para a pessoa não rende. E pelo contrário, ela estava engordando, ela estava ficando muito fora daquilo que a gente tinha nos programado. E eu falava, olha, vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente não faz nenhuma atividade, só que eu também quero que você se desligue um pouco do seu trabalho. Mas quem sou eu para falar isso para a pessoa? Então, aí chega a parte com que a gente precisa de um psicólogo também entrando junto para entrar na linha ali com o mesmo trabalho. Mas é difícil, porque se a pessoa chegou naquele ponto dela não dormir uma semana e não se alimentar direito uma semana, dificilmente ela vai conseguir entender que ela vai precisar de uma outra ajuda, de um outro profissional. Então isso acontece. No meu dia a dia existem muitos casos desse tipo, que daí, se eu não consigo avisar ou até mesmo contar ali para a pessoa que possa estar acontecendo isso, eu tento diminuir a carga de atividade física, porque a atividade física ela não pode ser de alta intensidade para pessoas que já estão com algum transtorno, alguma síndrome de ansiedade ou de burnout. Porque se o burnout ele causa a mesma coisa que a atividade física. O burnout, o nosso corpo ele tem sistemas de defesa. Nosso corpo ele tem o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é onde a gente tem descargas de adrenalina e noradrenalina que ajudam o nosso corpo a ficar em alerta. Se a pessoa ela já está com excesso de trabalho profissional, essa descarga de adrenalina está acontecendo todo dia sucessivamente. E aí vem um profissional de educação física e fala para ela, você precisa treinar mais pesado. Pô, tá vendo que você não tá conseguindo deixar o seu treino igual semana passada, não sei o quê. Isso ajuda a piorar o ritmo de vida dela. E aí desencadeia tudo na vida, né? Até e aí uma mesmo pessoa que já se sente pressionada, se sente mais pressionada ainda. Então, até mesmo na relação familiar ali dentro, com seus filhos, com suas relações amorosas e tal. Então, isso aí sim desanda de uma vez. Então, a gente precisa saber identificar que isso já possa estar acontecendo devido a outra situação profissional, talvez, e tentar diminuir um pouquinho o excesso de atividade física do dia a dia dela. Ou a intensidade de uma atividade, ou até mesmo tirar alguns dias para ela descansar um pouco mais. Você acha que as pessoas precisam... Do mesmo jeito que eu perguntei para o Celso se as empresas precisam se organizar, as pessoas precisam saber relaxar, saber dar o... É difícil esse equilíbrio, Celso? Totalmente. Aí você falou uma palavra mágica, né? Equilíbrio. É assim, uma empresa e atividade pessoal, atividade física, inclui família, viagens, sim, né? Sim. Quando possível, claro, é um equilíbrio. Não adianta você falar, olha, não, liderança, nós temos que ir devagar. Não, é um conjunto de orientações, responsabilidades muito bem desenhadas, cargos desenhados, médico do trabalho acompanhando. Sem dúvida. Né? Acho que aí você é especial. E fora dali, atividades físicas, atividades culturais. Então, é um equilíbrio. Claro, sempre a gente ouve aquilo lá, mas é fácil falar para quem consegue fazer uma atividade física, vai numa academia. E nós sabemos que o Brasil tem uma camada da sociedade grande que não tem a condição ali do trabalho para si próprio. Mas uma caminhada no seu próprio bairro, por exemplo, um jogo de dominó ou truco, já é um alento. Então, a empresa, juntamente com os médicos, juntamente com o recurso humano, juntamente com as pessoas externas, a comunidade ou professores, devem se unir. Então, equilíbrio. Todas as peças em seu lugar. Porque não adianta jogar só a carga. Não, a empresa cobra muito.
Claro, isso tem impacto. Mas ela tem que ter um equilíbrio em várias instâncias, não só profissional. Então, esse é algo que tem que unir todas as forças para discutir o tema e tratar. E aprender, né? As pessoas... Ontem o Leandro comentou comigo, até quero que você fale um pouco sobre isso. A gente estava falando de perfis, né? E dentro até de uma academia, de um ambiente que, a priori, a pessoa tinha que estar ali para fazer aquilo. Ele falou, Tati, tem gente que eu estou falando, ela não está me ouvindo, ela está no celular. Mesmo que ela não está trabalhando, ela está na academia e está trabalhando. Então, assim, é um exercício pessoal você também conseguir chegar... Não, hoje é o meu momento, eu vou cuidar de mim. Eu tenho, em 24 horas, eu tenho 40 minutos para fazer o meu exercício e desligar. E aí, ontem a gente estava falando com você, ele falou, Tati, tem gente que eu falo 4 vezes. Ela não desliga. Eu trabalho há 13 anos e essa é uma luta diária, em 13 anos, que eu sempre falo, pessoal, 2 palavras que nunca vão sair de moda: planejamento e organização. Nunca. Há 13 anos eu falo isso, e isso vai se perdurar por muitos e muitos anos. Por quê? Porque a partir dessas 2 palavras, você consegue entender um pouco mais a sua rotina. Entendendo um pouco mais a sua rotina, você consegue separar um pouco mais. Isso não significa que vai ser tudo perfeito, não. Acontece comigo também, que eu tento também separar as minhas coisas no meu dia a dia, e nem sempre acontece. Mas você consegue entender um pouco mais da sua rotina e você consegue selecionar o que vai ser melhor e priorizar. Uma outra palavra que eu gosto muito é prioridade. Então já entra dentro ali da pessoa entrar na academia. Se ela está acordando cedo, por exemplo, num frio desse, e se ela está indo para a academia, então que priorize a atividade física. É difícil? É difícil, não é fácil. Mas tenta se doar um pouquinho mais com relação à sua saúde. É uma outra pergunta que é: qual o valor do seu tempo? Será que o seu tempo ele só é medido naquilo que você trabalha e ganha financeiramente para poder conquistar as suas coisas? Será que o seu tempo ele só é medido pelo seu salário? Ou será que o seu tempo também é medido pela sua saúde? Se você não tem saúde, você não tem como trabalhar, você não consegue chegar no seu máximo ali do profissional, de conseguir entregar para a sua empresa. Então chega um momento que só o salário já não é tão bom para o seu tempo. Sim. Você também precisa se dedicar um pouco mais. E aí acontece que as pessoas, às vezes, ela está se dedicando um pouco mais para o trabalho, para alguma outra situação de vida, que ela não prioriza o seu tempo de saúde. E aí isso vai gradativamente, lá na frente tem o preço a se pagar. Mas aí é aquilo que eu falei antes, a gente só vai entender isso daí quando a pessoa já chegou num ponto que agora é repouso absoluto e afastar um pouquinho ali do trabalho ou de alguma outra coisa para poder recuperar e entrar de novo no eixo. É bem isso, né? Porque o burnout ele é justamente isso, ele queima, né? A gente estava conversando, separado com vocês dois, quando você vê uma pessoa com burnout, você entende literalmente o que é a pessoa queimar, né? Então você vê uma pessoa ativa, que topa tudo, mas aí você começa a ver que ela não tem vida pessoal, ela é a que chega mais cedo, ela é a que vai mais tarde, ela não fala não, ela abraça, ela quer agradar, tudo, e quando ele queima, ele literalmente queima. A pessoa não consegue, a gente tem casos lá na clínica, da pessoa definitivamente não conseguir mais voltar para o ambiente de trabalho. E é isso, para você recuperar, você faz o afastamento, mas para você recuperar e conseguir integrar ele, talvez naquela empresa, é muito mais difícil, porque ela literalmente queima. Celso, dá uma dica, depois eu vou querer falar sobre home office com você, aonde isso, eu tenho, em relação ao home, eu também acho que ele despertou, a tecnologia também despertou algumas coisas dentro das pessoas. O home office, eu sempre falei que ele era muito elitista, né? O home office bacana, correto, como ele teria que ser feito, né? Para não ocasionar, porque teve gente, a gente pegou caso lá na clínica de burnout com pessoas em home office. Né? Então, você vê como não é só a presença física na empresa, o espaço físico, mas realmente liderança, né? A pessoa sentir a pressão. Quando eu falo que o home office é elitista, que nem todo mundo tem dentro de casa, a gente conversou sobre isso já, que tem uma sala bonita, um quarto bacana que não está sendo usado, aí você compra uma mesa linda, pega um café maravilhoso, vai trabalhar,
Né? Então, quando você fala da como maioria... vemos nas fotos. Como a gente vê nas fotos, no Instagram da vida. Tô aqui em home office tá na praia, né? Você sabe que grande parte da população do Brasil, eu tô falando isso porque a gente fez muita implantação de home office. Quando você chega na casa do colaborador, a realidade é totalmente diferente. Você vê pessoas trabalhando em cima da mesa, você vê pessoas no sofá, na cama, às vezes. Você vê ela cozinha, todo mundo junto, né? Então, assim, você fala para o funcionário. Aí não tem como esse cara não queimar, né? Que aí você está colocando almoço, trabalho, casa, família, filho, tudo mesmo no ambiente. A probabilidade dele queimar é enorme. Né? Será que ela consegue? A mãe consegue desligar? Fala, não, são 7 da noite, agora eu vou desligar a minha empresa, vou desligar e vou... Não, ela não tem esse limite. O home office, com certeza, se não bem desenhado, né? Com ergonomia, com horário, com uma liderança, sabendo o que cobrar, na hora que cobrar, é meia-noite, ele vai te proporcionar, com certeza, grandes chances de burnout, que foi o que eu falei para vocês. Muitos casos de burnout dentro de casa, no home office, cara. Nunca foi tão importante as pessoas se autoconhecerem. Sem dúvida. Sabe, porque a característica de cada um. Eu, por exemplo, me sinto muito bem em home office. Eu me adaptei, eu tinha medo do home office, porque eu sempre fui uma pessoa de contato. De comunicação. Quem me conhece, nós nos conhecemos. A comunicação, do olhar. E quando veio a pandemia, acho que os 6 primeiros meses, para mim, foi muito impactante negativamente. Eu fiquei, péssimo que eu digo, preocupado. Sim. Porque eu sempre falava, não, eu não vou fazer reunião por videoconferência. Parece que eu estou falando com o computador feito maluco. E a adaptação. Eu me adaptei tanto que as minhas aulas, as MBAs, aulas, treinamentos, eu faço muito de home office, online. Mas é uma característica da adaptação, e eu não sou o melhor, né? Eu prefiro ainda o contato. Agora, o grande detalhe é as empresas acharem que todos têm a mesma característica. Com certeza. E joga a goela abaixo que não, todos home office. Então, o híbrido é uma ideia possível. Onde a pessoa tem a liberdade de estar lá ou estar cá. Talvez isso ajude muito no equilíbrio e tenha ajudado no equilíbrio. Olha, eu tenho salas, está aqui. Se você quiser todo dia vir aqui, toma a chave, é seu. Hoje eu faço na BAS, eu faço isso. A equipe tem a chave. E quando quer sair de casa, vai lá e trabalha. Né? Um outro detalhe que eu venho trabalhando muito, que eu acho que tem funcionado, e longe de dizer que é o melhor método, é o quê? É dar metas diárias, mas essas metas diárias com folga para que ela possa sair no horário. E trabalhar, fazer atividade física, passear com o cachorro na praça, não importa. Isso é importante, né? Agora, tem uma loucura que me chamaram muito de maluco, mas isso não é de hoje. Acho que já faz uns 15 anos, acho que nós já até no passado falamos sobre o tema. O pessoal fala, Celso, mas aí tem que controlar o resultado. Eu falei isso, você falou tudo. Eu controlo o resultado e não as pessoas. Muito bom. É isso, legal. Isso, e eu posso dizer, e podem conhecer, que assim, se a minha equipe está fazendo o trabalho na beira da praia, tomando uma caipirinha, e olha, para mim não importa. Eu não quero carga horária, eu quero a entrega do projeto. E essa entrega do projeto, ela é alcançável, você mesmo falou alcançável diariamente. Então, já aconteceu, a pessoa da minha equipe, Celso, a minha família foi para a praia. Eu tenho que entregar um relatório para o cliente. Eu posso ir, isso antes da pandemia, eu posso estar indo, trabalhar lá da praia. Eu olhei para ele e falei, desde que você entregue o relatório, onde você está, meu querido? Eu vou abrir um parênteses aqui. As pessoas, elas rendem quando elas estão felizes, quando elas estão motivadas. Elas não rendem quando elas estão tristes ou desmotivadas. Então, é aquilo que você falou. Você garante os resultados, né? Você exige os resultados da empresa e você não vai gerir a pessoa em si.
Então, se a pessoa consegue trabalhar da onde ela está ali e estiver bem motivada, talvez o resultado dela é melhor do que está dentro do escritório, dentro da sua própria casa. Exatamente. E tem um detalhe. Agora, vamos fazer o inverso? Mas nem todo mundo tem a responsabilidade de ir num lugar e fazer acontecer. Eu vou dar alguns passos atrás. Lembra que você fez uma pergunta muito interessante, eu estava esperando esse momento para concluí-la. A empresa precisa se organizar, né? Nós falamos algo do tipo. O recrutamento e seleção tem que ser feito de acordo com aquilo que você acredita, que a cultura da empresa impõe. O que acontece muito? Tem empresas que têm uma cultura e contratam uma pessoa com cultura totalmente diferente. E ela não está errada, nenhum dos dois estão errados. Sim. Só que não dá conexão, não dá liga. E isso prejudica nas posições de como nós vamos trabalhar. Esse é um ponto. Agora, assim como tem profissionais que acabam aceitando, infelizmente, um momento de desemprego é grande, mas ela sabe que ali ela não vai ser feliz porque não é o que ela acredita. Então, esse é o equilíbrio. As pessoas têm que acreditar onde ela está indo e a empresa tem que acreditar em quem está vindo. Acho que isso é importante. Isso se elimina, eu não sei, mas que isso dá um alento muito grande para o burnout e isso ajuda muito. Então, é um equilíbrio de várias ações. Exato. Okay? Você sabe que vocês estão falando, os dois em vários momentos falaram para mim algumas coisas que eu percebi sobre o respeito da individualidade, né? A gente entender, e aí a empresa entender que a regra ela é para todos, mas as pessoas têm sentimentos e reagem de uma forma diferente, sabe? Então, às vezes, quando a gente está falando de home office ser produtivo ou não, a experiência que a gente teve com algumas pessoas é que, eu falo, a expressão que eu uso, que você pega o telefone e você não sabe onde a pessoa está, e isso é muito bom, porque você não sabe se ela está lá dentro ou se ela está lá fora, porque ela consegue te entregar. Né? E, às vezes, a pessoa está dentro da empresa e não está te entregando. Né? Então, assim, mas o que é importante, o que eu quero dizer, e que, às vezes, eu quero conversar isso com o Leandro, é que, assim, a empresa entender, Celso, que as pessoas são individuais, os sentimentos são individuais. Então, às vezes você vir a mim e me cobrar, para mim pode ser eu conseguir encarar aquilo numa boa. E você, às vezes, conversar com o meu colega, não ser tão claro, e aí aquilo ali ferir e machucar. Então, a empresa tem que ter essa sensibilidade de a regra é para todo mundo, ter planos estabelecidos, tudo muito bem definido, mas entender que as pessoas, elas batem, elas sentem de formas diferentes. A mesma coisa quando a gente vai falar de atividade física, né? Tem gente que uma coisa que você falou que é muito importante, que eu gosto muito de falar, saber, você ter uma pessoa te ensinando, você pode estar ensinando a mesma coisa para mim e para você, e a gente sentir isso de uma forma diferente. Isso. Né? Quando você fala de atividade física, para nós três que somos esportistas, que sempre gostamos, é uma coisa que não é uma obrigação. E aí você tem aí o desafio de conseguir colocar isso de uma forma bacana. Isso. Mas tem que ser. Quando a gente fala de saber desconectar, de descansar, eu sempre falo muito, Leandro, do exemplo de um treino de maratona. Né? Você tem lá 7 vezes por semana. Você treina 4. Mas os outros 3 você está treinando. É o teu day off. O day off, ele é um treino, é que nem na empresa. Você precisa daquele dia para você. Né? Você precisa. Então, quando eu falo muito quando a gente está falando de burnout, eu gosto muito desse exemplo que o pessoal falava de quando a gente está treinando para uma maratona, para uma meia. Ele fala, mas eu só vou treinar 4, 5 dias? Não. O outro 2 dias você está comendo bem, você está dormindo, descansando. Você está com o seu tempo. Eu vou colocar uma coisa aqui que é super importante. O nosso corpo, ele não rende 100% por muito tempo. Ele vai render 100% em algumas horas, no máximo 1 dia, 2 dias. Se você chega no seu 100%, você está exigindo muito mais além do que você realmente consegue. O 100% é isso. E você colocou bem legal o treino de maratona, porque o treino de maratona, ele muitas vezes vai exigir o 100%, mas não no treino. Sim. Você treinar para uma maratona, a maratona tem 42 quilômetros, você só vai chegar no seu 100% no dia da prova. Enquanto você está no processo de treinamento que dura meses, nem pessoas que já são bem treinadas vai treinar só por 1 mês para correr os 42 quilômetros. Ela vai treinar durante meses. Nessa sequência, ela vai chegar nos seus 60%, 70%, dependendo do treino, 80%, e recupera dias depois, 2, 3, 4 dias depois,
a recuperação. E isso tem que ser colocado também no lado profissional dentro de uma empresa, que não pode exigir o 100% de uma pessoa sempre. Claro que a empresa precisa do seu funcionário, mas se você exige, tem fechamento de mês, por exemplo, que eu vejo muito, escuto dos meus clientes, essa semana eu não estou conseguindo horário porque é fechamento de mês, tal. A semana seguinte, então o começo do mês seguinte, vamos dar uma pausa, piso um pouquinho no freio. E aí onde eu estava até pensando, será que as bonificações são sempre em dinheiro que deveria ser para os seus funcionários? Será que bonificações para funcionário não deve ser colocado de uma outra forma, por exemplo, como 2 dias de folga ou até mesmo um dia para ela fazer atividade física dentro da empresa, talvez, ou um personal trainer disponível pela empresa para fazer algum tipo de atividade física? Então, a empresa também tem que pensar que a gente tem o nosso rendimento limitado. E aí vai as diversas formas de poder melhorar isso daí. Aí você abriu a caixinha para o Celso, que é o mundo do Celso. Bonificação, exatamente. Viver, não, ele falou uma coisa legal. Uma coisa que talvez é assunto para um próximo, né? Mas eu vou... Porque esse vai ser bem estendido. Mas eu vou dar um complemento. Por isso que a gente tem trabalhado muito nos benefícios flexíveis, que é algo que ainda a lei emperra um pouquinho, né? Por isso que eu sou favorável a algumas revisões e uma melhoria, uma agressividade no bom sentido, sem perdas de direitos da reforma, outra reforma sem perdas de direitos, e sim acrescentar direitos. A flexibilidade, onde a pessoa pode escolher aquilo que lhe satisfaz. E não a empresa impor, olha, eu tenho plano médico, tá? Eu tenho academia, ou eu tenho natação. Não, eu não gosto de natação. Exemplo. Mas eu gosto da academia. Exemplo. Eu não sou um atleta. Longe de ser. Até pelo menos. Parece. Você é assim, nem vem. Mas assim, eu sinto que, olha só, no equilíbrio, eu preciso, para fazer algo, atividade física, eu tenho que ter um objetivo. Fim. Exemplo. Futebol. Jogo futebol, meu final de semana, 2 vezes por semana, eu jogo campeonato. Pô, eu sou já do veterano, né? Um veterano. Então, eu jogo, mas porque eu tenho o objetivo do ganhar, do participar. Só que dentro, eu faço pequenas metas. Bom, eu tenho que aguentar meio tempo. A outra meta, eu vou ter que aguentar jogar, eu tenho que aguentar ajudar o time. Então, cada jogo, eu crio uma meta necessária para atingir o objetivo do coletivo. Aí é que está. O Leandro, ele falou uma coisa muito legal. A gente coloca muito a peso em cima de um copo e não da jarra. A jarra é a equipe e o copo é uma pessoa. A empresa tem que trabalhar a equipe. Para quê? Para quando um não estiver no seu 100%, o que ele faz? Ele usa a equipe para ajudar a alavancar aquilo. Então, o trabalho em equipe também é importante no impacto psicológico. O psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, ele é a ponta do iceberg. Nós temos que ir na raiz do iceberg, que é tudo isso. Então, porque muitas vezes, não, mas espera aí, está falando do burnout, está falando da atividade física. Não, nós estamos querendo dizer que o burnout, ele é tratado com equilíbrio da sua vida, desde a sua vida, relações pessoais, até profissionais e física. É isso. Então, é muito curioso. Então, quando você começa a trabalhar Vale Fontes, e a empresa tem que estar ligada nisso. Ela tem que saber que... Ela tem que saber que a Tati, ela gosta de maratona. O Celso gosta de futebol e o Leandro... musculação ou não. Gosta de fazer pintura, gosta de não ter... Então, nós temos que criar o que as pessoas Mas aí, se sentem Celso, bem. foi o que eu te falei da individualidade. São 2 lados. A empresa respeitar a individualidade da pessoa, né? Então, a gente não colocar... Foi o que eu falei, tem a regra para todo mundo, mas você entender que cada um... E aí é puro RH, né? Você conseguir entender a pessoa, saber o que ela tem de melhor, o que ela precisa trabalhar mais, até onde você consegue ir com aquela pessoa e não queimá-la. Mas também existe o autoconhecimento.
Exatamente. Né? O respeito, quando a gente está falando, né, de academia, eu sou fã de atividade física, eu vi meu pai correr 13 maratonas, então, para mim, esse equilíbrio, eu sou uma pessoa que... O professor vai falar que eu estou mentindo, que eu não consigo ir na academia toda semana. Mas eu faço maravilhosa ela na academia, porque ela chega já suada que ela vai caminhando na academia. Mas eu com certeza faço, mas se eu não estou na academia, eu tenho 2 vezes na semana que eu vou fazer a minha caminhada. Né? Então, assim, para mim isso não é uma obrigação, é o meu tempo, é o meu limite, eu preciso daquele dia vou andar 1 hora, vou andar, eu preciso andar. Mas a pessoa também saber, quando eu te perguntei se a gente precisa aprender a relaxar, a gente precisa aprender a se conhecer. Isso. Eu não, né? Meus amigos estão fazendo todo... Não, o meu esporte é esse, eu quero isso. Então, você ter aquele momento de você se respeitar, e isso também é muito individual. É muito curioso você falar se conhecer. Eu acho que as empresas poderiam, até em relação ao burnout, começar a fazer... É legal o treinamento de equipe, tudo isso é muito importante, mas eu daria um passo atrás. Eu começaria a trabalhar um pouquinho para as pessoas se autoconhecerem. O mesmo teste que você dá para executivos ou líderes, para ver se ele tem um perfil de liderança, eu faria algo na base. Por quê? Eles se conhecem. É muito curioso, porque eu faço isso com os alunos. Antes de começar qualquer aula, vocês se conhecem, ou treinamento, vocês se conhecem. Então, eu aplico pequenos testes simples, onde ele se vê e ele começa a perceber o limite, a capacidade, e não a capacidade que ele é incapaz de outro, é que o forte dele é isso. Eu, por exemplo, eu tenho a minha força de escrita e comunicação, teoricamente, tem de ser melhor do que eu ficar sentado e falando de exatas. Só que eu, sabendo que o meu limite em exatas não era tão forte, o que eu fiz? Eu trabalhei aquilo que eu não era tão forte. Eu fiz o inverso. O que eu tenho um destaque maior, eu já tenho um destaque, eu aperfeiçoei, mas eu corri atrás daquilo que eu não era tão forte. Tanto é que hoje as pessoas falam, poxa, você é de RH ou você é estatístico? Eu falei, não, eu sou de RH. Não, porque você fala de números. Você fala de números. Já linka os dois aí, eu brinco, olha, suei muito para conseguir me adaptar. E uma pergunta já para você, o que você acha? As empresas mais antigas, elas já estão conseguindo trabalhar essa gestão de pessoas um pouco melhor? Ou as empresas mais atuais, as empresas mais recentes, que já estão trazendo essa cultura para poder não chegar nesse nível do burnout? As startups têm os dois lados. Vamos lá. As startups, por terem que atingir o resultado rápido, ele comete e provoca, acelera o burnout. Sim. Claro que vai chegar um limite, eles vão ver que eles vão ter que baixar a bola e colocar no equilíbrio. As mais antigas, muito antigas, familiares, eu digo antigas por ser família, tem um outro lado. Ela fala, não, isso não existe, na minha época não existia, então isso é mimimi, e não é. Então, a resposta mais exata é, quando chega um grau de maturidade, tanto de uma startup que está crescendo como uma antiga, ela tem que encontrar o equilíbrio. Mas eu posso dizer que as grandes empresas, claro, até por informação, elas têm saído na frente. As pequenas já estão têm uma dificuldade de aceitação porque ela não tem tempo, né? Um colaborador para fazer várias coisas. Ela vai começar já a querer ter os resultados ali rápido e vai exigir um pouco mais. Então, assim, startup no início leva ao estresse, porém tem que chegar no limite e estabilizar. As grandes empresas de uma história é só se organizar. Ela tem toda a estrutura, ela tem histórico, ela sabe quem ficou doente ou quem não ficou doente. Então, a medicina do trabalho não tem que ser vista simplesmente como lei. Eu vou cumprir a NR9, a 7, vamos fazer a CIPA NR5. Não. Ela tem que acreditar que aquela empresa de segurança, medicina do trabalho, vai ajudá-la a antever o quê? Problemas de burnout, problemas psicológicos, problemas físicos e assim sucessivamente. Hoje eu carrego na minha coluna, não é coluna, é coluna. Na física do corpo. Coluna do corpo, eu carrego a dor da desinformação. E eu não culpo as empresas, porque não tinha internet.
fui datilógrafo. E eu com muita honra de falar. Então, o detalhe de posição, A, L, S, D, F, G, espaço. Os jovens que vão assistir não vão entender o que eu estou falando, mas procure. Tá falando aqui, ó, procure saber o que é. Então, você não tinha. Era uma cadeira totalmente desconfortável. Sim. Então, hoje eu pago por esse preço. O que eu peço? Não pague pelo preço psicológico. Faça o equilíbrio, faça atividade física, faça teatro, faça música. Uma coisa boa, para despressurizar do tempo pandemia, eu brincava de violão, você sempre música, né? Eu aprendi a tocar violão, parece um violonista. Mas porque eu procurei um interfúgio. Então as pessoas, barato. Procurou um hobby, assim. Um hobby para isso. Então o que eu quero dizer, procure. É o famoso, qual é o preço da tua paz? Você tem que procurar o preço da tua paz. Posso, se me permite? Claro, ele eu vou já, te fazer uma, eu vou te ele fazer já uma entrou pergunta com você naquela pergunta, você mesmo, qual pergunta o valor do seu tempo? E aí entra, seu tempo vale a sua paz, seu tempo vale a sua descontração, o seu sono. Então, qual o valor do seu tempo ali? Cada momento do nosso dia, da nossa vida, a gente vai dando um valor específico. Vai chegar um ponto que a gente precisa delimitar isso daí. Na verdade, além de... A gente tem que saber o nosso tempo. E num mundo competitivo, tecnológico, num mundo onde as pessoas estão cada vez mais se comparando mais, né? Se comparar mais. O Leandro correu 10 quilômetros, eu vou ter que correr 15. Aí o Celso está tocando violão tal, agora eu vou ter que tocar violão e piano. Então, assim, hoje a gente sente essa competitividade acerbada, né? A competitividade entre as pessoas nas empresas. E aí não tem como. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Leandro, começo por você. Quando eu estou falando de individualidade, quando eu estou falando, Celso, se a empresa precisa se organizar... Eu vejo muito, eu não gosto, né? Você vai entender o que eu estou falando bastante. Quando a gente vai nas empresas, uma das alegrias de quem faz área comercial e a gente que presta consultoria nas empresas é muito interessante. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais na nossa profissão. E eu tenho esse olhar, toda vez que eu vou num cliente, eu fico pensando, nossa, como eles ganham dinheiro? Não a forma monetária. Eu olho o ambiente de trabalho. Então, hoje eu estou falando numa startup, amanhã eu estou numa marketing digital, mas na sexta-feira eu estou numa empresa de cozinha industrial. Então, todas as vezes que eu saio uma visita, para mim é uma lição de vida. Né? Você fala, não tem isso em São Paulo. Tem sim, tem tudo que você pode imaginar. Tem todas as empresas que você pode imaginar. Quando a gente entra como área de medicina e segurança do trabalho, a gente tem justamente esse olhar. Né? Claro, o nosso olhar ele é para o ambiente físico, né? Que nem eu estava falando para vocês antes, a rota de fuga, a mesa, a iluminação, são coisas que a gente entra nas empresas, mas como as pessoas trabalham. Né? Então, quando a gente está falando de uma startup, você vê um tipo de público, você vê um tipo de imobiliário, você vê, né, uma empresa mais moderna. Quando você vai para uma indústria que cria peça automotiva, tem 50 pessoas ali, tem um cara que fica o dia inteiro, 10 anos, fazendo tim, tim. Né? Então, por que eu estou levantando esse assunto? E aí eu quero falar com você, Leandro, sobre individualidade. As leis, elas são criadas gerais. Salvos algumas que elas olham para alguma coisa. Não, a NR é para aquilo. Mas a maioria das leis, elas são gerais, né? E isso é muito ruim. Para quem faz rua, para quem conhece o cliente, ele sabe que as pessoas são diferentes, que as empresas são diferentes, a gente não pode nivelar. E aí eu pergunto para você, Leandro, década de 90, 2000, a gente falava muito de ginástica laboral. Sim. E quando a gente falava de ginástica laboral, é um produto que eu acho que tem que ter perfil. Né? Dificilmente você vai conseguir implantar ginástica laboral no mercado financeiro, ao meio-dia que o pregão está fechando, entendeu? Tá todo mundo cobrando. Se chegar lá um professor e falar, pessoal, agora para tudo, vamos esticar. A pessoa vai tirar e falar, não vou. Né? Então, assim, as empresas também precisam entender que os projetos de qualidade de vida, eles têm que ser personalizados. Porque, como você falou, Celso, se o público dentro da empresa... A gente fala muito que o público dentro da empresa é muito parecido com a empresa. O ideal seria ser, né? Você tem uma tendência... Quando a gente faz exame admissional e demissional, você percebe, até no vestuário, e não estou falando de uniforme,
pessoal do mercado financeiro se veste de um jeito, o pessoal de cozinha se veste de outro. O personal trainer se veste de outro. Então, assim, né? Camiseta. E não é só o vestuário, o perfil das pessoas, ele é parecido, porque a gente é a identidade. Quando você está fazendo quando você consegue ter essa seleção, Celso, perceptível, que o RH consegue entender quem está pondo na empresa, as pessoas elas têm os mesmos valores, né? Existe a diversidade e tal, mas basicamente a gente está falando, o professor sempre é um professor, é diferente do marqueteiro. E a gente não pode confundir ter os mesmos valores de ter pensamentos iguais. Não, a forma de agir são diferentes, mas eu digo, o objetivo e o foco. E eu te digo que quando eu estou falando dessa semelhança, eu exemplifiquei com vestuário, mas é mais personalidade. Né? Dificilmente você vai trabalhar no mercado financeiro se você não tem um pensamento, num hospital se você não tem um olhar, claro, clínico, mas também humano. Sim. Uma enfermeira não pode... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Totalmente. Por que eu estou te falando isso, Leandro? Porque eu queria que você falasse um pouco para a gente falar dessa questão, o que a empresa pode fazer, que tipo de atividade a empresa pode fazer. Por exemplo, ginástica laboral não serve para todo mundo, talvez grupo de corrida serve para todo mundo, futebol serve mais para um ambiente mais masculino. Pontuar algumas coisas que você levantou agora, foi super legal. Meu segundo emprego em 2008. Eu tenho essa barba preta, cabelo preto, não é que eu pinto, não. Pareço jovem. Pareço jovem. A gente assumiu. 2008. Ainda não. O meu caso, o Grecinho começou a ficar muito caro, eu deixei para lá. Abandonei. E comecei a trabalhar numa empresa de ginástica laboral. Qual que era o foco? Atividades mecânicas. Então, alongamentos, exercícios para o corpo, né? Exercícios físicos mesmo. Então, por quê? Porque naquela época ainda a tecnologia não estava tão avançada como hoje, então uma porcentagem da empresa trabalhava mais com o corpo. Eles, primeiro que não tinha tanto home office, eles tinham que se deslocar até lá, pegava condução, pegava transporte público, carro, dirigia, tudo isso fisicamente estressa e ficar trabalhando de alguma forma que exige um pouco mais do seu corpo, precisava-se de uma ginástica laboral trabalhando mais mecanicamente. Hoje, 2022, não é isso. Hoje, 2022, mudou muito. Como você levantou lá a década de 90, 2000, a ginástica laboral era de um jeito, agora a gente vai individualizando e existem as áreas dentro da empresa, cada área dentro da empresa, desde o porteiro, o manobrista, o pessoal da faxina, até mesmo a galera que trabalha nos escritórios e os CEOs da vida. Todo mundo precisa de uma ginástica laboral mais individualizada, que foi o que você relatou. O que eu acho as empresas, elas já podem, no processo de admissão, de contratação, ela já pode começar a ter um pouquinho de seleção sobre isso. Então, ela já pode querer saber um pouco mais do dia a dia da pessoa e saber o que ela gosta mais. E a partir daí, a partir desse momento que ela for contratada, pode-se ter um programa de atividade física mais voltado para ela, se não é exatamente para ela específico, mas para a área dela, pelo tempo de trabalho, pela quantidade de horas que ela vai trabalhar, pelos seus horários de trabalho. Isso influencia também na melhora, na sua melhoria de entregar o seu trabalho e evita qualquer síndrome do burnout também. Então, eu acho que uma sugestão que eu daria seria, já no processo de admitir um funcionário, né, de contratar um funcionário, a empresa querer conhecer um pouco mais e já ter algum projeto, já algum programa de atividade física elaborado por um profissional para entregar isso para as áreas de trabalho. Então, eu acho bem interessante. Isso vai para a área física, saúde, e vai para a área social, altruísmo, né? Serviços sociais. Então, acho que a empresa ela consegue expandir e custo muito baixo. O grande problema que existe no Brasil ainda tem mudado, timidamente vai ser mudado, é que as pessoas olham, qual o salário que você vai me pagar? Talvez essa não é a pergunta, é qual a minha remuneração? E remuneração é o preço da paz. A paz faz parte da remuneração. Aí falam, você tá maluco? Mas como? Simples. Se eu não estou bem comigo, eu fico doente. Se eu fico doente, eu tenho que usar o meu dinheiro para comprar remédio. Eu usei o meu dinheiro para outra coisa.
Então, eu estou usando para remédio e não para outro benefício. Então, a saúde faz parte da remuneração, a qualidade de vida faz parte da remuneração, o ambiente faz, salário, remuneração variável, benefício, tudo faz parte de uma remuneração. Então, até no bate-bola com alguns alunos, eu disse, olha, quando vocês forem buscar um trabalho, não olhe quanto vai pagar de salário. Olhe o que ela tem a oferecer, inclusive para a tua carreira. Porque a juventude até entendo, ela é volátil, né? Ela está aqui, aí fica um pouquinho aqui, eu não quero. Talvez lá no futuro ela possa pagar um preço caro por não ter criado uma identidade. E aí sim, psicologicamente, ela vai... Está muito tarde para ela voltar para trás. Então as empresas têm que direcionar até para a pessoa começar a criar uma identidade profissional, pessoal, muito mais clara. Que isso é a cabeça sã, corpo sã. Legal. Okay? Identidade pessoal, identidade profissional. Identidade familiar. Identidade esportista. Eu acho que a empresa, sim, como eu disse, eu sou fã da empresa realmente. A gente está falando tanto de salário, e nada substitui o teu funcionário, né? Você que trabalha com treinamento e faz, você recolocar alguém, aí tem todo um custo. Então, por que não fazer esse antes? Exatamente. Né? Aí, a mesma coisa de saúde. Por que a pessoa não se cuida antes? Uma coisa que a gente bate muito forte, Celso e Leandro, muito forte, quando a gente fala de exame, o cara, mas tem que fazer o exame. Eu falo, teu funcionário vai uma vez no médico no ano. Ele não tem plano de saúde. 70% dos brasileiros não tem plano de saúde. Aquele dia que ele passa no médico do trabalho, é uma vez no ano que ele foi no médico. E eu não estou falando de chutômetro, estou falando de pesquisa no balcão. Ele não vai. Exatamente. Ele vai uma vez, né? O cara que está ali na pegada de trabalhar, não sei o que, ele vai uma vez. Então, naquele momento do exame médico admissional, naquele momento do exame médico periódico, é um momento que você vai falar, e quantos casos você fala, aí você consegue detectar uma pressão alta, um problema cardíaco. Você está tomando seu remédio? Não estou. Você está tomando, você faz tratamento de pressão? Faz. Quanto tempo você não toma remédio? 2 meses. Para tudo. Para tudo. É que eu falo, a empresa tem uma importância fundamental no tratamento e a se evitar o burnout. Da sua admissão, da sua organização, da sua liderança e dos seus planos de escape, né? Que é a parte física, que é a parte do altruísmo. Então, ela tem um papel fundamental. Porém, o profissional também tem um papel fundamental de se identificar dentro do seu ambiente. Né? Então, quando você fala, mais uma vez, em psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, é porque o bicho já pegou. Já foi. O bicho já chegou no nível que... Então, quer dizer, você está na beira do abismo ou próximo dele. Então, pense, volte um pouquinho atrás e recomece de novo. Dá para fazer uma empresa anti-burnout? Dá sim. Essa é a ideia. Dá, exatamente. E claro que o profissional também tem que estar disposto a não entrar. Claro, sabemos os problemas sociais que o país tem, sabemos de uma série de coisas, mas a empresa consegue fazer a parte dela. Sim. Não podemos também abraçar o mundo com as mãos e querer resolver o problema do mundo. Você não consegue, mas temos uma participação muito fundamental, assim como o Leandro tem a participação do físico, o Vicente, a medicina do trabalho tem a ideia da cabeça. Como eu disse, cabeça sã, corpo sã. Então, resultado é automático. Equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, acho que é o que a gente... Mais que isso, como se diz, é exigir demais das pessoas e de uma empresa. Então, a empresa tem que estar preparada, ela está recepcionando. Então, ela tem que transformar aquilo na casa da pessoa, mas com regras. Regras que eu digo, limites. Acho que nós sempre temos limites, porque uma empresa não também não veio para... Eu sou uma empresa... Só pensar no funcionário. Sou uma empresa boazinha, então aí é uma ONG que deve trabalhar. Agora, é assim, mas a empresa tem que ter inteligência para explorar, no bom sentido da palavra, o máximo
de um grande profissional. Todos são grandes profissionais até que se prove o contrário. Mas ele não é um bom profissional. Ou você não soube orientá-lo, ou ele está em lugar errado. A gente que é a grande maioria. É perceptível isso. Em casa eu tenho, eu vou pegar os mais jovens, eu tenho a Tabata e eu tenho o Pedro. A Tabata é expansiva, comunicativa, brincalhona e desatenta. Eu me identifico com ela. Não, eu também. O Pedro concentrado, sério, quieto, mas atento ao detalhe da mosca que está passando lá. Perfeito. E ele tem uma captação. Então, eu vou explorar. Quando eu falo explorar, para que fique claro, não é exploração. Não. Exploração é buscar o melhor das pessoas, vamos mudar até o termo, do melhor do Pedro. Com a sua característica. Por isso que a orientação profissional, particularmente, eu acho que deveria ser inserida dentro de escolas. Sim. Não é dizer que você tem que fazer isso, mas ele começar a se autoconhecer. A minha esposa teve uma situação, até para a gente, que um aluno dela, um aluno pequeno, eu vou falar para o meu pai me tirar da escola. Ela, por quê? Aqui tem muitas regras. Aqui não tá bom. Eu tenho que chegar às 7 horas para estudar. 6, 7 anos. Aí ela começou a explicar. Ela percebeu e começou a explicar, não sobre regras, mas dizer como é importante ter a organização. Sim. Então, eu acho que falta bastante isso. Por isso que quando o jovem chega para o mercado de trabalho, ele não está tão preparado para impactos de cobrança. Impactos da frustração. Da frustração. De lidar com isso. Também, assim, hoje, lidar com a frustração, ele achava, Mas também tem adultos que têm mais dificuldade de lidar com frustração. Com o chefe te perguntar, mas tá. Mas é como você fala, eu vou trabalhar e ganhar dinheiro. Não é assim. Você vai trabalhar e conquistar o dinheiro e se você trabalhar e se preparar mais, você vai ter a probabilidade de ter mais dinheiro. Quando ele bate com essa realidade, frustra. Sem dúvida. E aí começa ele a falar, eu é que sou ruim, o meu colega... Então, isso tem que ser trabalhado. Então, eu saí um pouco do âmbito empresarial e fui para o educacional ali. Então, acho que essa autoestima, independente da classe social, ela deve acontecer. Acho que os professores têm um papel fundamental em inserir a autoestima. Então, eu tenho discutido muito, conversado muito com educadores sobre esse tema. Até para você se conhecer. O papel da educação física, que eu acho que é importante na sociedade também, é ensinar isso que você falou. E aí você colocou dentro da empresa, e nós, professores, eu não trabalho em escola, trabalho em academias, mas os professores de escola, eles necessitam conseguir passar isso para os alunos. Então, a educação física escolar, ela precisa conseguir identificar o que cada aluno tem do seu melhor, da sua característica, e transportar aquele aluno para suas atividades físicas que eles mais se encaixam. Esse é um dos papéis. E é bom porque a partir ali da escola pode sair grandes atletas, pode sair grandes... não só atletas, mas gestores de alguma empresa de educação física, e isso é maravilhoso. Se você for pensar, fazendo uma alusão, quando a gente está falando de um time de criança, você já aprende, Um goleiro, time de futebol. Então, cada um dentro da sua... Ele tem um profissional de educação física especialista nisso. Porque você vai captar novos atletas ali, novos jogadores. Começa com 12 anos, 14 anos. Então, a gente chama de peneirão. Peneirão abre lá um leque para 100 meninos entrarem lá e falar, vamos fazer o teste. Esses testes é aleatório. Cada um vai falar assim, onde que você gosta de jogar? Gosto de jogar na lateral, gosto de jogar no gol. Tá. Só que aí o cara que gosta de jogar no gol, ele tem 1,20 m, 1,40 m. Como que esse cara que tem 1,40 m, ele pode ser goleiro? Então, fulano de tal, vamos lá, João, você gosta de jogar no gol? Eu sei, mas eu vi que você consegue correr bastante. Por que você não pode jogar de lateral? Vamos testar? E claro, faz o teste, vê se ele quer, se ele gosta e tal. E quem sabe dali possa surgir algumas coisas diferentes. Para não ter a frustração. Para não ter a frustração também. E aí leva as doenças psíquicas, o burnout.
pela frustração. Então você vê que tudo começa lá da raiz. E as empresas estão no meio, inserida no meio do quê? Do caminho. É ali que ela vai dar todo o acolhimento. Então, é exatamente isso. Por exemplo, se o Leandro me esperar para me conhecer dentro de uma academia, ele não vai me conhecer. Não vai te conhecer. Mas se ele falar, Celso, vamos ver uma caminhada, vamos dar uma corrida e vamos lá no campo de futebol, vou te dar umas orientações de postura. Ele vai me ver sempre. E como é engraçado quando a gente consegue identificar e a pessoa consegue desenvolver muito mais, até num exercício físico. Exatamente. Né? Fala, a pessoa gosta de fazer ali, ela vai... Quando você vai fazer... Ai, aquele ali... E não vai, ela se sente frustrada, né? Eu não consigo fazer então, eu vou pegar, mas normalmente estou usando, né, o Pedrinho, meu filho Pedro, tá? Mas assim, se eu colocar ele num campo de futebol, é um desastre. Mas com todo o respeito. Não é que ele não é habilidade. Não é o perfil Agora, dele. se você coloca ele para a parte ginástica, aeróbica, parte aeróbica, é o que eu gosto. ele é impressionante, os movimentos deles precisos. Né? Assim, é algo muito impressionante. Então, ele adora isso. A parte é mais movimento ele, entendeu? Do que propriamente jogar atrás de uma bola. Porque ele é pior do que eu? Não. Ele é bom naquilo. E então, isso dentro da minha empresa também é válido, né? Então você tem um funcionário que ele foi delimitado para fazer uma função ali, porém aquela função não está conseguindo fazer da melhor forma possível, será que encaixar aquele funcionário de alguma outra forma também não é válida? Isso já acontece, né? Isso o talento, né? O talento. Identificar o talento dentro da sua própria talento. Empresa, né? Então, as empresas, é um papel interessante das empresas ter aquele pessoa que identifica talentos de jovens, que eu até acho que o menor aprendiz estagiário é muito mal utilizado no Brasil. Ele é utilizado como um apoio ou econômico, sim, ou para tapar buraco. Não, ele pode ser o grande profissional. Então, se você pega os jovens, né, de menor aprendiz ou estagiário, e começa a identificar as habilidades dele, a empresa pode distribuir essa mão de obra dentro da empresa dele com a capacidade de, daqui 30 anos, 35, vai ter um grande profissional no mercado e muda o patamar brasileiro das indústrias, do comércio e dos serviços. Então, claro, no Brasil é ilusório. Pode até ser, mas é o caminho. Pode ser o caminho. Isso. Pode ser o caminho. Celso, uma frase para a gente encerrar o nosso podcast. Eu vou convidar vocês, quero muito contar com vocês. Vocês falaram coisas muito importantes para a gente refletir. Nas empresas, muitas vezes vocês falaram coisas que a gente se identifica, tenho certeza que o pessoal também. Você falou muita coisa bacana, você falou que a gente não controla as pessoas, a gente controla resultados. Quero uma frase ou uma mensagem para a gente terminar, depois o Leandro também vai passar. Legal. Uma frase ou talvez uma colocação. O que você quiser. Os jovens, principalmente acho que eu vou direcionar para os jovens, que acho que é a nossa geração, é o nosso futuro. Nós dependeremos deles, estamos já dependendo deles. Não vislumbre o ganho fácil. Vislumbre o ganho pelos seus resultados, mais do que explorando o que ele tem de melhor, né, e dentro do seu limite e capacidade de entrega. Crie a sua própria identidade. Logo, não deixe criar identidade com 40, 50 anos, que é tarde demais. Então, crie uma sinergia com o mercado de trabalho, seja ele qual for. Seja dentro de uma indústria ou seja pintando quadro na praça, não importa. Mas crie uma identidade e não pense que as pessoas... Não fique esperando as pessoas te darem sempre a mão ou dependentes de alguma situação governamental. Vai atrás e conquiste. Acho que isso é fundamental. É o que eu gostaria para os meus jovens no futuro. Tá bom, Celso. Obrigada. Fundamental. Leandro, com você. Engraçado, né? Eu faço da frase dele a minha. Tá bom. Não deslumbre os ganhos fáceis, porque o que vem fácil também vai fácil. Mas também colocando mais para o meu lado já de atividade física dentro da empresa e também para a gente poder melhorar essa condição de burnout dos funcionários, a atividade física ela não faz só o bem para o corpo, ela faz o bem para a cabeça. Então, procurem estar fazendo atividade física moderada, leve,
para poder sair um pouco daquele ambiente de trabalho e assim poder também conseguir ter uma socialização um pouquinho maior, que isso é bom, ajuda a gente a poder conversar com outras pessoas. E deixo a minha frase desde o começo: quanto vale o seu tempo? Se você consegue administrar e priorizar algumas coisas, priorizem, coloque cada coisa no seu tempo, que tudo vai se encaixando. Que bom. Celso, seu Instagram, onde o pessoal te acha? Bom, além fácil. dos campos de futebol. Além dos... Além de... Não, Celso Basola, isso no LinkedIn, Instagram, Celso Basola, Face, Celso Basola. Então, Celso Basola, Celso Basola, me encontra em algum canto. Muito querido da Moema Assessoria, tem nos ajudado aí com as empresas. Leandro, onde o pessoal vai te achar? Instagram, leandromichelini.personal. Acessem meu Instagram, mande um direct caso tenha interesse e tire dúvidas também caso precise. Então tá bom. Pessoal, vou me despedir. Acompanhe a nossa série do podcast para falar de burnout. No final, vou passar todos os contatos, vai estar aí na tela de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima.